O crescimento do PIB brasileiro abaixo dos 3% em 2006. As propostas das centrais sindicais para o desenvolvimento do país com distribuição de renda e o cenário da economia internacional. Esses são os temas da nossa conversa com o diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganslúcio. Clemente, o ano passado começou com o governo prevendo um crescimento da economia de 4%. Foi diminuindo, chegamos aos 2,9%. O que aconteceu? O crescimento econômico ele é resultado de vários fatores, ou seja, várias coisas interagem, permitindo que uma economia se desenvolva, cresça, e é muito difícil você acertar qual é a taxa de crescimento. No Brasil nós temos alguns gargalos estruturais. Um deles, talvez o mais relevante, é a taxa de investimento, que vem crescendo. Mesmo nesse PIB de 2,9%, a taxa de investimento cresceu quase 6%. O que a taxa de investimento significa? Ela representa qual é a capacidade que a economia tem de ampliar sua capacidade de produção para fazer a economia crescer. Então nós temos que melhorar estradas, ampliar portos, aeroportos, transporte, ampliar a planta das indústrias, produzir mais cimento, mais aço e assim por diante. O Brasil vem sofrendo nos últimos 20 anos estrangulamentos nessa taxa de investimento. Esse então é um estrangulamento pesado, cuja taxa de juros que o Banco Central define interfere nessa taxa de investimento. Fica muito mais caro você fazer um investimento. Por um lado, e por outro lado, estimula-se mais investimento financeiro do que o investimento produtivo. É mais seguro e mais fácil ganhar na ciranda financeira do que investir na ampliação da produção. Esse, por exemplo, é um elemento que impede o crescimento. Outro elemento importante é o comportamento do mercado de trabalho e da renda das famílias para adquirirem produtos, consumirem e consumindo estimular a produção. A terceira dimensão é o crédito. A disponibilidade de crédito nas condições necessárias para o investimento e de crédito para o consumo. E aí o crescimento do PIB brasileiro só não foi menor por causa do crescimento do consumo das famílias brasileiras. Olha, o consumo das famílias, na verdade, tem sido um dos fatores que vem segurando o crescimento do PIB. É o 13º trimestre consecutivo em que o PIB, no consumo das famílias, chama-se o PIB da demanda, ou seja, daqueles que consomem, vem crescendo. Cresce por dois aspectos. Por um lado, porque vem melhorando o comportamento do mercado de trabalho, nós temos tido novos postos de trabalho, portanto, diminuindo o desemprego, tendo mais pessoas empregadas, aumenta a disponibilidade da renda total na economia. Mais gente empregada, mais salário sendo recebido. E também aumentou o salário médio, ou seja, tanto o salário mínimo cresceu, quanto as categorias vêm conquistando reposição e algum tipo de aumento de salário. A combinação desses dois elementos fez com que a renda disponível também crescesse. O crédito para essa população também aumentou, né? Também, o crédito cresceu mais de 20%, a disponibilidade de crédito para as pessoas, fazendo com que elas tenham capacidade de adquirir bens, no geral bens e serviços semiduráveis ou duráveis, né? Comprar geladeira, televisão. E essas compras elas podem ser feitas a prazo. É mais difícil fazer compra de alimento, isso no geral compra é à vista, mas aquilo que depende de crédito, roupa e bens duráveis, o crédito tem um efeito muito importante. E uma coisa interessante é que esse crescimento se deu justamente na base da pirâmide. Exato. A classe média B, por exemplo, já não teve esse... O incremento maior da renda, inclusive com rebatimento no comércio, por exemplo, se você olhar o desempenho do comércio na região Nordeste, é o dobro do que o desempenho do comércio na região Sul e Sudeste. Deve-se, acho que fundamentalmente, dois elementos. Primeiro, o salário mínimo, que tem um efeito muito importante na composição da renda, principalmente do aposentado, e daqueles que recebem salário mínimo. Na região Nordeste, mais de 50% da população empregada recebe salário mínimo. Então, o incremento do salário mínimo tem um efeito muito importante. E o segundo é as transferências de renda, fundamentalmente o Bolsa Família, que também disponibiliza uma renda para aquela família ou aquelas pessoas que no momento anterior não tinham renda nenhuma. Essa disponibilidade do salário mínimo e da transferência de renda oferece para as comunidades capacidade de consumo em regiões pobres que no momento anterior não tinha. Então eleva a capacidade de consumo e,
portanto, contribui para que gerem-se produtos para aquelas comunidades. Agora o Diese está assessorando as centrais sindicais para se criar um projeto de desenvolvimento, apresentando esse projeto meio que se contrapondo ao PAC, o plano do presidente Lula. No que esses dois projetos coincidem, no que eles divergem? O PAC ele é um programa de aceleração do crescimento, ou seja, ele é um instrumento que o governo federal lançou com o objetivo muito claro de tentar alavancar o crescimento do Brasil. Ou seja, nós tivemos um crescimento de 2,9 e o governo quer chegar em 5, que é ótimo para a sociedade brasileira. Leva um tempo para fazer isso. E são necessárias medidas que permitam, como eu disse, que as empresas ampliem a capacidade de produção. Então o PAC tem esse objetivo. Ele é focado na capacidade, melhorar a capacidade de crescimento da economia brasileira. Investe em infraestrutura, em portos, estradas, transporte, saneamento básico, habitação popular, fazendo com que, portanto, a capacidade da economia vá progressivamente melhorando em termos de seu desempenho econômico. Já o projeto que as centrais estão fazendo é um projeto, na verdade, a elaboração de uma agenda da ótica do trabalho, de como que o país poderia trilhar uma rota de longo prazo na linha do desenvolvimento, ou seja, quais são as dimensões que deveriam ser tratadas, deveriam se transformar em projetos, programas, políticas, visando o desenvolvimento. O crescimento econômico é um fator que leva ao desenvolvimento, ou pode levar ao desenvolvimento, mas não necessariamente. Por exemplo, na agenda das centrais, um problema que nós estamos trabalhando é a extrema desigualdade no país. O crescimento econômico pode agravar as desigualdades, né? Então, para ter desenvolvimento, nós temos que ter um crescimento econômico que faça um processo redistributivo, ou seja, que aquele incremento na economia seja redistribuído para a sociedade, talvez de uma outra forma, fazendo com que os mais pobres tenham uma distribuição maior do que os ricos em relação aos benefícios do crescimento. Outra questão